Era para ser o dia mais feliz da minha vida. 3 anos de um amor que eu jurava ser inquebrável, um futuro meticulosamente planejado, cada detalhe calculado como um movimento de xadrez. Eu, um homem de 28 anos, estava prestes a fazer a pergunta que mudaria tudo. Elise, você quer ser minha esposa? Tudo começou meses atrás, quando finalmente consegui o emprego dos meus sonhos. Aquele que garantiria estabilidade para construir a família que sempre discutimos. Elise e eu já morávamos juntos há 1 ano e meio, e nosso relacionamento era invejável. Amigos nos chamavam de casal perfeito, e eu acreditava nisso. Nossa comunicação era transparente, nossos planos, ambiciosos, mas realistas. Ela queria casamento, eu também, mas só depois que minha carreira estivesse sólida. E agora, finalmente, era a hora. Elise começou a soltar indiretas sutis. Quando você vai me pedir em casamento? Com um sorriso travesso. Eu adoraria um anel vintage, enquanto passávamos por uma joalheria. Ela não sabia, mas eu já estava um passo à frente. Já tinha até marcado um encontro secreto com Lia, sua melhor amiga desde a infância, para discutir os detalhes. Lia foi entusiasmada. Ela vai pirar! Eu conheço ela melhor do que ninguém. Ela me deu dicas preciosas. O estilo de anel que Elise amava, o tom de rosa que a faria chorar, até a música que deveria tocar no momento exato. Foi ela quem sugeriu incluir David, o outro melhor amigo do trio inseparável. David, gay e, com um gosto impecável, me ajudou a escolher o anel perfeito. Um diamante em corte esmeralda, vintage, exatamente como Elise sonhava. O plano era impecável. Aluguei uma cabana isolada, cercada por natureza, o cenário dos sonhos dela. Contratei um fotógrafo profissional para capturar o momento, espalhei velas e pétalas de rosa, até combinei com um chefe para preparar seu prato favorito depois do sim. Tudo seria perfeito, mas o verdadeiro golpe de mestre foi a isca. Leah convenceu Elise de que iriam a um brunch chique num lugar novo. Uma desculpa para fazê-la se arrasar com um vestido que combinaria perfeitamente com as fotos do pedido. No dia marcado, Leah e David apareceram em casa para buscá-la, enquanto eu, fingindo normalidade, dei um beijo de até logo na minha namorada, sabendo que a próxima vez que a visse, estaria de joelhos. Assim que eles saíram, meu coração acelerou. Liguei para meu amigo que estava na cabana. Tudo pronto? Ele confirmou. Flores no lugar, champanhe gelando, câmeras posicionadas. Até pedi a David para compartilhar a localização do carro, para garantir que eu chegasse antes e pudesse me preparar. Mas ele não compartilhou. Tudo bem, pensei. Eles devem estar animados demais. Cheguei à cabana, troquei meu jeans por um terno impecável, ajustei a gravata e ensaiei mentalmente meu discurso. Elise, você é o amor da minha vida. Olhei para o anel, reluzente na caixa de veludo, e sorri. Em minutos ela estaria aqui. Em minutos nossa vida mudaria para sempre. Mas os minutos viraram 1 hora. Nada. Liguei para David. Nada. Para Leah. Silêncio. Para Elise. Chamada caindo. Até que na segunda tentativa, Leah atendeu. E o que ela disse? Nunca mais chegue perto dela. Você é um monstro. E então desligou. Eu, de terno e anel na mão, no meio da cabana decorada para o amor eterno, fiquei paralisado. O que diabos tinha acontecido? Onde estava Elise? O que eu tinha feito? E então veio o pior pensamento. E se tudo isso fosse uma armadilha? Meu relógio marcava 11h47 da manhã quando comecei a sentir o primeiro frio na espinha. Elise, Leah e David deveriam ter chegado há pelo menos 20 minutos. A cabana estava impecável. Pétalas de rosas formando um coração no deck de madeira, velas aromáticas perfumando o ar, o champanhe Louis Roederer Cristal, o favorito dela, gelando em um balde de prata. Eu até tinha ensaiado 3 versões diferentes do meu discurso, alternando entre emocionado, engraçado e romântico. Devem estar no trânsito, murmurei para mim mesmo, ajustando pela 10ª vez a gravata azul marinho que combinei com os olhos dela. Meu telefone mostrava nenhuma notificação. Nada de David. Nada de Leah. 12:03.
O suor começou a escorrer pelas minhas costas, apesar do ar-condicionado. Liguei para meu amigo Pedro, que estava de plantão na entrada da propriedade, para avisar quando o carro deles aparecesse. E aí, mano? Algum sinal deles? Nada ainda, mas relaxa. Deve ser trânsito na estrada principal, ele respondeu, tentando acalmar. 12:17. Meu pé batia no chão num ritmo acelerado. Abri o aplicativo de localização em tempo real que Leia e eu compartilhávamos desde aquela vez que nos perdemos num festival. Última atualização. 1 horas atrás. Ainda no nosso bairro. Estranho. 12:31. Pedro, tenta ligar pro David pra mim, vai? Discretamente. Ouvi o ruído da chamada pelo viva-voz. Um toque. 2. 3. Nada. Vou tentar a Leia, ele disse, já com uma tensão na voz que me fez engolir seco. Mesmo resultado. Chamada caindo direto para a caixa postal. 12:45. Foi quando o pânico realmente bateu. Meus dedos trêmulos discaram o número de Elise. O coração parecia querer sair pelo meu peito enquanto ouvia os intermináveis tons de chamada. A pessoa que você ligou não está disponível. Merda! Jurei alto, dando um soco na mesa que fez o anel na caixinha de veludo pular. Meus amigos que estavam ajudando no local trocaram olhares preocupados. Vamos com calma, pode ser só o sinal ruim na estrada. Tentou acalmar o Lucas, mas sua expressão facial contradizia as palavras. 10:58. Segunda tentativa para Elise. Dessa vez, depois de 4 tons, algo aconteceu. A chamada foi atendida. Elise? Amor, onde vocês... Não era a voz dela. Seu filho da puta! Leia gritou no telefone, com uma fúria que fez meu corpo inteiro estremecer. Nunca mais chega perto dela. Você é um lixo, um monstro. Leia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Onde está a Elise? Ela está bem? Minha voz soou estrangulada pelo terror. Ouvi um ruído de movimento, como se o telefone estivesse sendo arrancado de suas mãos. Por um segundo, achei que fosse Elise. Mas então veio o golpe final. Se você tiver o mínimo de decência, some da vida dela. Nunca foi digno dela. E se tentar contato de novo, vamos na polícia. Era David. A voz gelada, calculista, completamente diferente do amigo caloroso que me ajudou a escolher o anel 3 dias antes. A ligação caiu. Fiquei paralisado, olhando para o telefone como se ele tivesse crescido garras. Meus joelhos amoleceram, e precisei me segurar na mesa para não cair. Algo quente escorreu pelo meu rosto. Percebi distante que eram lágrimas. O que foi? O que aconteceu? Pedro veio correndo segurando meu braço. Eles não entenderam quando eu só consegui balbuciar. Acabou. Acabou tudo. Enquanto deslizava para o chão, a imagem da cabana decorada para um sonho agora se tornando uma piada macabra. O telefone. Vibrou. Uma mensagem de Leia. Vamos buscar as coisas dela amanhã. Se estiver aí, melhor sumir. E apaga essa merda toda, ela nunca vai ver. E então, o bloqueio. Em todas as redes sociais. WhatsApp, Instagram. Até o fucking Spotify compartilhado que tínhamos. Em 10 minutos, 3 anos de relacionamento foram apagados como um arquivo de computador. Meus amigos me carregaram para o carro como um inválido. As flores, o champanhe, o jantar reservado, tudo abandonado. No caminho de volta, passei pelo restaurante onde o brunch deveria ter acontecido. Estacionamos do outro lado da rua, e o que vimos congelou meu sangue. Elise, Leia e David saindo do local. Rindo. Elise com o mesmo vestido rosa que eu imaginara ela usando quando eu me ajoelharia, segurando o braço de David como se precisasse de apoio. Mas não parecia alguém destruído. Parecia aliviado. Foi quando ela olhou para o lado, diretamente para nosso carro estacionado. Por um segundo infinito, nossos olhares se encontraram através do para-brisa. E então, sem nenhum reconhecimento, como se eu fosse um completo estranho, ela virou o rosto e seguiu adiante. Eram 19h23 do sábado, 20 de maio de 2023, quando coloquei a chave na fechadura do nosso apartamento pela última vez como alguém que acreditava no futuro que havíamos planejado. O som
metálico da chave girando na fechadura ecoou pelo corredor vazio, acompanhado pelo rangido familiar da porta que Elise sempre dizia que íamos consertar assim que tivéssemos um tempinho. Cada passo que dei dentro daquele espaço que foi nosso parecia mais pesado do que o anterior, como se o ar tivesse se tornado denso com todas as promessas não cumpridas e planos desfeitos. O cheiro do café da manhã que havíamos compartilhado às 8h15 ainda pairava no ar, misturado com o leve aroma do perfume que ela usara pela manhã, aquele com notas de jasmim que eu sempre amei. Sua xícara favorita, a de porcelana azul com pontinhos brancos que compramos numa feira de artesanato em dezembro de 2021, estava lavada, mas não guardada, deixada na pia como um testemunho silencioso da rotina que havia sido interrompida brutalmente. Meu celular vibrou às 19h47 com uma mensagem dos pais dela. Filho, ligamos para Elise. Ela disse que não pode falar agora. Está muito abalada. O que aconteceu entre vocês? As palavras saltaram da tela, como acusações, especialmente porque eu a tinha visto rindo, absolutamente rindo, ao lado de David e Leah no estacionamento do restaurante às 13h22. Como poderia estar abalada se parecia tão aliviada? A campainha tocou às 20h49, um som agudo que cortou o silêncio do apartamento como uma faca. Através do olho mágico, vi Leah e David parados no corredor, suas expressões faciais tão duras quanto as de estranhos completos. Quando abri a porta, Leah entrou sem ser convidada, seu perfume Chanel No. 5 invadindo meu espaço pessoal como tinha invadido minha relação. Viemos pegar as coisas dela, anunciou, evitando meu olhar enquanto passava por mim como se eu fosse invisível. David seguiu atrás, carregando uma mala de viagem que eu nunca tinha visto antes. Quantos segredos ela guardava naquela mala? Quantos segredos eles todos tinham guardado de mim? Alguém vai me dizer o que diabos está acontecendo? Minha voz quebrou no meio da frase, transformando a pergunta em algo entre um pedido e uma súplica. Leah revirava nossas gavetas com uma intimidade que doía, pegando roupas íntimas, documentos, a foto dela com os pais que sempre ficava em cima da nossa cômoda. Você sabe muito bem o que fez, ela cuspiu, jogando as palavras como pedras. Quando finalmente explodi, foi com a força acumulada de todas as horas de incerteza desde as 12h58, quando minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Na verdade, não sei porra nenhuma. Um dia atrás estávamos planejando nosso casamento. Meus punhos se fecharam tão forte que as unhas deixaram marcas crescentes nas minhas palmas. Foi então que Dave, sempre o pacificador, soltou a bomba às 21h03. Ela viu as mensagens com a Thalita, as fotos das suas reuniões de trabalho. Thalita? Minha colega de trabalho com quem eu almoçara exatamente 3 vezes em 2 meses, sempre para discutir o projeto da Johnson. Quando Leah jogou o envelope com as fotos na mesa de centro às 21h07, meu mundo desmoronou de vez. Lá estava eu saindo do restaurante com Thalita em 12 de abril, nosso almoço de negócios. Print de conversas que eu nunca tive, repletas de corações e emojis beijando. E pior, uma foto nitidamente editada, mostrando alguém que parecia ser eu numa cama com uma mulher de costas. Isso é montagem! Gritei, mas minhas palavras pareciam bater num muro de concreto. Enquanto Leah e David saíam às 23h15, levando pedaços da minha vida numa mala desconhecida, notei que o notebook de Elise tinha sumido da nossa escrivaninha. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Os acessos estranhos no meu e-mail nas últimas 2 semanas, as mensagens que eu enviei, mas não lembrava de ter escrito. Alguém tinha orquestrado minha queda com precisão cirúrgica, e eu tinha sido tolo o suficiente para não ver os sinais. Quando meu amigo Pedro, especialista em TI, chegou às 23h58 e começou a investigar, meu computador, a primeira coisa que encontrou foram logs de acesso remoto de um IP familiar, o mesmo da cafeteria onde Leah trabalhava como gerente. E então, escondido numa pasta oculta, o documento que mudou tudo. Plano B. Se ele pedir em casamento.itf, modificado pela última vez em 19 de maio de 2023, exatamente 24 horas antes do meu pedido fracassado.
Eram 0h37 do domingo, 21 de maio de 2023, quando o computador de Pedro finalmente revelou a verdade que mudaria tudo. A tela azulada iluminava seu rosto, enquanto seus dedos voavam sobre o teclado, desenterrando arquivos que alguém tentara apagar. "Mano, você precisa ver isso!" Ele disse com voz rouca, girando a tela do notebook na minha direção. O documento chamado Plano B Backup.txt brilhava na tela, datado de 15 de abril de 2023, exatamente um mês antes do dia em que eu planejara pedir Elise em casamento. As primeiras linhas me fizeram engolir seco. Objetivo: isolar Elise de Lucas caso ele demonstre intenção de propor casamento. Métodos: 1. Acesso às contas digitais via Keylogger instalado em 12/04/2023. 2. Criação de evidências falsas de traição. 3. Manipulação emocional progressiva. Meu corpo inteiro tremeu quando Pedro abriu uma pasta oculta contendo screenshots de conversas íntimas entre mim e Elise, todas meticulosamente editadas para parecerem dirigidas a uma tal Tali. Claramente, uma referência à minha colega Thalita. Havia até prints adulterados de conversas no WhatsApp, mostrando eu combinando encontros em hotéis com datas que coincidiam exatamente com minhas viagens de trabalho em março. "Isso é insano!" murmurei, minhas mãos suando enquanto rolávamos por dezenas de arquivos. Às 0h52 encontramos o golpe final. Um vídeo de vigilância da cafeteria de Leia, datado de 3 de maio, mostrando ela e David acessando meu telefone quando eu deixara ele carregando na mesa enquanto ia ao banheiro. "Eles plantaram tudo", Pedro concluiu, seu rosto pálido sob a luz do monitor. Mas a verdadeira bomba veio às 1h15, quando Pedro recuperou mensagens apagadas entre Leia e David de um backup na nuvem. A conversa de 2 de fevereiro dizia: "Ela nunca vai te amar como você ama ela. Se ele pedir em casamento, é nossa chance." Meu estômago embrulhou quando entendi. Leia não estava apenas protegendo Elise, ela estava apaixonada por ela. Todos, aqueles jantares a sós que elas tinham, as viagens de fim de semana que eu achava que eram com as amigas. David sempre cobria por elas. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando encontramos fotos da pasta Inspiração do computador de Leia. Centenas de imagens de Elise, algumas tiradas sem ela saber, outras claramente roubadas do meu telefone, todas organizadas em pastas por data e evento. Às 2h03 da madrugada, decidi confrontá-los. Liguei para David, que atendeu após 5 toques, sua voz pesada de sono. "Eu sei tudo", disse calmamente. O keylogger, as fotos editadas, os sentimentos da Lia. O silêncio do outro lado durou exatos 12 segundos antes de ele desligar, mas foi o suficiente. Às 2h31, recebi uma mensagem de um número desconhecido. "Precisamos conversar. Café da manhã, 7h. Só você e eu. L." O L podia ser Leia ou Lucas, mas meu instinto sabia que era ela. Enquanto o sol nascia às 5h43, eu ainda estava acordado, ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada prova que apresentaria. O relógio na parede marcava 6h58, quando entrei no café vazio na rua principal. Meus olhos ardendo de cansaço, mas minha determinação mais forte do que nunca. Lia já estava lá, sentada na mesa do canto onde sempre nos encontrávamos para planejar o futuro que ela acabara de destruir. Seus olhos vermelhos e maquiagem manchada contavam uma história diferente da mulher confiante de ontem. "Ela nunca pode saber", foram suas primeiras palavras, ditas em voz tão baixa que eu quase não ouvi. Quando coloquei o envelope com as provas na mesa, suas mãos tremeram visivelmente. "Você tem até meio-dia para contar a ela a verdade", eu disse, minha voz estranhamente calma. "Ou eu mostro tudo, incluindo as fotos que você tirou dela sem permissão." O som do café sendo derramado na xícara dela às 7h23 foi o único ruído naquele silêncio carregado. Quando finalmente concordou com um quase imperceptível movimento de cabeça, eu sabia que a batalha estava ganha. Mas a guerra pelo coração de Elise mal tinha começado.
Enquanto saía do café às 7h45, o sol da manhã aquecendo meu rosto, meu telefone vibrou com uma notificação. Era Elise, desbloqueando meu número após 26 horas de silêncio. A mensagem simples dizia: precisamos conversar. Sua casa, meio-dia. Pela primeira vez desde as 12h58 de sábado, permiti-me sentir algo parecido com esperança. Eram 11h45 do domingo, 21 de maio de 2023, quando meu coração começou a acelerar de forma quase dolorosa enquanto aguardava a chegada de Elise. As cortinas do apartamento balançavam, suavemente com a brisa da manhã, trazendo consigo o cheiro de chuva que caíra às 9h20. Eu havia passado as últimas 3 horas limpando freneticamente o apartamento, arrumando cada detalhe como se fosse receber a rainha da Inglaterra, não a mulher que compartilhara minha cama por 1095 dias consecutivos. O toque. Na campainha às 12h02, fez meu estômago se contrair como se tivesse levado um soco. Ao abrir a porta, Elise estava lá. Mas não a Elise que eu conhecia. Seus olhos, normalmente brilhantes como mel, estavam vermelhos e inchados. Seu cabelo, sempre tão meticulosamente arrumado, estava preso de qualquer jeito num rabo de cavalo. E o pior, ela usava aquele mesmo vestido rosa que eu imaginara vê-la usando quando me ajoelharia para pedi-la em casamento. Pode entrar, disse, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Ela entrou sem dizer palavra, seus passos hesitantes no corredor que já fora nosso. Quando nos sentamos na sala, ela no sofá, eu na poltrona oposta, mantendo uma distância segura. O silêncio entre nós era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Foi às 12h17 que ela finalmente quebrou o silêncio. Leah me contou tudo essa manhã, ela disse, suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara de chá que eu lhe oferecera. Sobre o que ela fez. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente quando ergueu o olhar para mim. Como eu pude acreditar nela? Como eu pude duvidar de você depois de 3 anos? Minha resposta foi interrompida pelo toque inesperado da campainha às 12h31. Ao abrir a porta, Leah estava lá, seu rosto pálido e sem maquiagem, vestindo a mesma roupa do café da manhã. Eu precisava vir, ela disse antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Eu devo isso a vocês dois. O que se seguiu foram as 2 horas mais intensas da minha vida. Leah confessou tudo, começando por sua paixão não correspondida por Elise que datava de antes mesmo de eu conhecê-las. Ela mostrou as mensagens que havia falsificado, os e-mails que interceptou, até mesmo como conseguiu acesso ao meu telefone naquela tarde de 3 de maio. Eu estava com medo de perder você para sempre, ela disse a Elise, suas lágrimas escorrendo livremente. E quando ele planejou o pedido de casamento, eu simplesmente surtei. Às 13h58, após Leah sair com promessa de procurar ajuda profissional, Elise e eu ficamos sozinhos novamente. O sol da tarde agora entrava pelas janelas, iluminando seu rosto marcado pelas lágrimas. Eu te amo, ela disse simplesmente, suas palavras ecoando no espaço entre nós. E eu quase destruí tudo por não confiar em você. Foi então, às 14h12, que finalmente me ajoelhei diante dela no meio da nossa sala de estar. Tirei do bolso a caixinha de veludo que carregara por 2 dias inteiros. Elise! Comecei, minha voz falhando. Eu não sei como reconstruímos o que foi quebrado. Mas se você me der outra chance, eu ainda quero passar minha vida inteira tentando. Quando ela acenou com a cabeça entre lágrimas, colocando sua mão trêmula na minha, o relógio da parede marcava precisamente 14h19, o exato momento em que nossas vidas recomeçaram. Eram 15h33 do domingo, 21 de maio de 2023, quando o telefone de Elise tocou pela primeira vez desde a reconciliação. Estávamos sentados na varanda do apartamento, nossas mãos ainda entrelaçadas como se tivéssemos medo que o outro desaparecesse e se soltássemos. O nome David piscou na tela, fazendo os dedos dela se contraírem involuntariamente. Não atenda, eu sugeri, mas ela já estava pegando o telefone com uma determinação que não via nela desde antes de tudo começar.
A conversa durou exatos 4 minutos e 22 segundos. Eu contei cada um deles enquanto observava as expressões mudando no rosto dela. Quando desligou, seus olhos estavam cheios de uma fúria silenciosa que eu nunca tinha visto antes. Ele quer nos encontrar, ela disse, sua voz estranhamente calma. Diz que tem coisas para explicar. Marcamos para as 17 horas no mesmo café onde Leia e eu tínhamos nos encontrado naquela manhã. Às 16 horas e 45 minutos, estávamos caminhando em direção ao local, nossas passadas sincronizadas como sempre foram. Elise usava um vestido simples azul marinho, a cor que eu sempre disse combinar com seus olhos, e carregava na bolsa um envelope grosso que preparáramos juntos, contendo todas as provas, todas as impressões de tela, cada pedaço de evidência que Pedro nos ajudara a compilar nas últimas horas. David já estava lá quando chegamos, às 16 horas e 58 minutos. Seu rosto, normalmente, tão confiante, estava pálido e suado, apesar do ar-condicionado do estabelecimento. Elise. Lucas. Ele começou, levantando-se tão rápido que derrubou o guardanapo no chão. Eu não sei por onde começar. Foi Elise quem falou primeiro, sua voz tão gelada que até eu me surpreendi. Comece explicando por que você ajudou ela a mentir. Por que você me convenceu de que o homem que eu amo estava me traindo? Seus dedos tamborilavam no envelope ainda fechado, cada batida como um tic-tac de bomba-relógio. O que se seguiu foi uma confissão que durou 47 minutos. David revelou como Leia vinha manipulando ele desde a faculdade, usando seu segredo mais íntimo, um caso que ele tivera com um professor casado, como alavanca. Ela sempre soube como me controlar, ele admitiu, suas mãos tremendo ao segurar a xícara de café já frio. Quando ela me contou sobre o plano, eu só queria proteger você, Elise. Pensava que Lucas realmente não merecia você. Foi então, às 17 horas e 45 minutos exatos, que eu abri o envelope e espalhei as provas sobre a mesa. Fotos de Leia seguindo Elise em diversos momentos nos últimos 6 meses. Capturas de tela mostrando como David tinha acessado minhas redes sociais em 12 de março. Até mesmo um vídeo da câmera de segurança do prédio mostrando Leia roubando correspondência nossa em 2 de abril. Vocês têm até amanhã às 10 horas para sumir das nossas vidas, eu disse, minha voz mais calma do que me sentia por dentro. Se qualquer um de vocês tentar contato novamente, tudo isso vai para a polícia e para os pais de Leia. A menção aos pais dela fez David empalidecer ainda mais. Eu sabia, pelas confidências de Elise, que o pai de Leia era um juiz respeitado que não toleraria o comportamento da filha. Quando saímos do café às 18 horas e 33 minutos, o sol da tarde dourava os prédios ao nosso redor. Elise segurava minha mão com uma força que quase doía, mas eu não reclamava. Cada passo nosso em direção ao apartamento era uma declaração silenciosa. Estávamos juntos nessa. Não importava o que viesse a seguir. Às 19 horas e 15 minutos, sentados no sofá com uma pizza que mal tocamos, Elise finalmente quebrou. Seu corpo foi sacudido por soluços tão violentos que eu pensei que ela poderia se machucar. Como eu pude acreditar neles? Ela chorou entre lágrimas, seu rosto enterrado no meu ombro. Eu te conheço melhor do que qualquer pessoa no mundo, e ainda assim, eu duvidei de você. Foi então que eu percebi. Minha vingança não estava em humilhar Leia ou David. Não estava em processá-los ou expô-los. Estava em reconstruir o que tínhamos, tijolo por tijolo, até ser mais forte do que antes. Quando o relógio da cozinha marcou 20 horas, eu estava segurando Elise enquanto ela dormia, exausta emocionalmente, seu rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas finalmente em paz. E naquele momento, olhando para a mulher que quase perdi por causa de mentiras alheias, eu sabia que nossa história ainda estava sendo escrita, e o próximo capítulo seria ainda mais forte do que tudo que veio antes. Eram 21 horas e 45 minutos do domingo, 21 de maio de 2023, quando Elise finalmente adormeceu no meu colo, seu rosto ainda marcado pelas marcas salgadas das lágrimas que haviam secado apenas 1 hora antes. O apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac constante do relógio da cozinha e pelo som distante do trânsito noturno lá fora. Eu observava seu peito subir e descer em um ritmo lento e constante, seus dedos ainda levemente entrelaçados nos meus,
como se mesmo em seu sono ela temesse que eu pudesse desaparecer. O telefone vibrou às 22h03. Uma mensagem dos pais dela. Elise nos contou tudo. Estamos devastados. Podemos conversar amanhã? Respondi com um simples sim, sabendo que aquela conversa seria apenas a primeira de muitas que teríamos que enfrentar juntos. Às 22h37, leve-a cuidadosamente para o nosso quarto, deitando-a suavemente na cama que havíamos compartilhado por tantas noites. Seu rosto se enterrou no travesseiro, e por um momento, ela murmurou algo ininteligível antes de afundar novamente no sono. Eu fiquei sentado na beira da cama, observando-a, tentando reconciliar a mulher que estava diante de mim com a que havia me abandonado sem explicação apenas 36 horas antes. O meu telefone tocou novamente às 23h12. Era Pedro. Mano, você viu o que a Lea postou? Segui o link que ele me enviou e lá estava. Uma postagem longa e confessa no Facebook, datada de 23h05, detalhando tudo o que ela havia feito. Ela não nos marcou, mas era óbvio para quem conhecia a história. O texto era uma mistura de desespero e arrependimento, terminando com um anúncio de que ela estava deixando a cidade para procurar ajuda profissional. Elise acordou de repente às 23h48, sentando-se na cama com um sobressalto, seus olhos procurando os meus no escuro. Eu sonhei que você tinha ido embora, ela sussurrou, sua voz rouca de sono e emoção reprimida. Eu me deitei ao seu lado, puxando-a para perto de mim, sentindo o calor do seu corpo contra o meu. Eu não vou a lugar nenhum, prometi, beijando sua testa suavemente, mas mesmo naquele momento de reconforto, havia uma ferida aberta entre nós, não apenas pela traição de Lea e David, mas pela forma como Elise havia duvidado de mim tão facilmente. Quando ela adormeceu novamente, por volta da 00h22, eu fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em tudo o que havíamos perdido e no que poderíamos reconstruir. O sol da manhã entrou suavemente pelas cortinas, às 6h15 do dia 22 de maio, encontrando-nos ainda entrelaçados, como se tivéssemos medo de que qualquer espaço entre nós pudesse se tornar permanente. Elise acordou primeiro, seus olhos vermelhos e inchados da noite anterior, encontrando os meus. E se a gente começasse de novo? Ela perguntou, sua voz tão baixa que eu quase não ouvi. Não houve um grande discurso, não houve um momento cinematográfico, de reconciliação. Apenas um acordo silencioso, selado com um beijo às 6h33 da manhã, de que faríamos o possível para seguir em frente. Mas mesmo assim, quando ela se levantou para fazer café às 6h41, havia uma hesitação em seus movimentos, uma distância que não existia antes. E então, às 8h17, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, Elise colocou suavemente a caixinha do anel entre nós. Eu não posso aceitar isso agora, ela disse, seus olhos cheios de lágrimas novamente. Não depois de tudo o que aconteceu. A gente precisa se encontrar de novo, sem pressão, sem planos. Eu sabia que ela estava certa. O pedido de casamento, a cabana, as flores, tudo isso pertencia a uma vida que não existia mais. Mas quando ela pegou minha mão e disse, um dia de cada vez, ok? Eu soube que, por mais doloroso que fosse, estávamos escolhendo tentar. E assim, às 9h55 da manhã de segunda-feira, 22 de maio de 2023, começamos nosso primeiro dia de um novo tipo de relacionamento. Um construído não sobre promessas de um futuro perfeito, mas sobre os escombros de tudo que havíamos superado. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. Eram 7h15 da manhã de terça-feira, 23 de maio de 2023, quando acordei com o cheiro de café fresco invadindo o quarto. Por um breve instante, antes de abrir os olhos, imaginei que os últimos dias haviam sido apenas um pesadelo, mas a cama vazia ao meu lado confirmou a nova realidade. Elise estava dormindo no quarto de hóspedes. Ao entrar na cozinha às 7h32, encontrei-a em pé diante da cafeteira, vestindo aquela camiseta velha da faculdade, que eu sempre adorei.
Seus cabelos estavam despenteados e seus olhos ainda mostravam vestígios da noite emocionalmente exaustiva. Bom dia, murmurou, entregando-me uma xícara de café exatamente do jeito que eu gostava, forte e com uma pitada de canela. Aquele simples gesto cotidiano que repetíramos tantas manhãs durante 1 ano e meio, agora parecia carregado de significado. Sentamos à mesa da cozinha em silêncio, nossos dedos ocasionalmente se tocando quando passávamos o pote de geleia, ou o açúcar. O sol da manhã entrava pelas cortinas semi-abertas, iluminando o pequeno arranhão na mesa que havíamos feito ao mudar os móveis no ano passado. Cada detalhe daquele espaço compartilhado agora me parecia precioso. Às 8h17, enquanto lavávamos juntos as xícaras, Elise quebrou o silêncio. Tenho consulta com a terapeuta às 10h. Sua voz era calma, mas eu vi como seus dedos apertaram a esponja ao dizer isso. Acho que seria bom se você também marcasse com alguém. E talvez a gente possa tentar uma terapia de casal depois. Concordei imediatamente, sentindo um peso sair dos meus ombros. Ela ainda estava pensando em um depois para nós. Quando ela saiu para sua consulta às 9h40, fiquei sozinho no apartamento pela primeira vez desde a reconciliação. Aos poucos, comecei a recolocar nossas coisas nos lugares. A foto dos dois na praia que ela havia tirado da mesa da sala, seu creme favorito no banheiro, o livro que estava lendo na mesa de cabeceira. Cada objeto era como um tijolo reconstruindo. Nosso lar comum. O telefone tocou às 11h23. Era meu chefe, perguntando se eu estaria pronto para voltar ao trabalho no dia seguinte. Disse que sim, sabendo que a rotina seria importante para ambos. Enquanto falávamos, ouvi a porta do apartamento se abrir. Elise voltava mais cedo do que esperava. Encontrei-a na sala às 11h38, sentada no sofá com uma pasta de documentos na mão. A terapeuta me deu algumas coisas para ler, explicou, mostrando-me artigos sobre reconstrução de confiança e comunicação saudável. Passamos a próxima hora lendo em silêncio, nossos pés se tocando debaixo da mesa de centro, como costumávamos fazer nos domingos preguiçosos. Quando fui preparar o almoço às 12h55, Elise apareceu na cozinha, para ajudar como sempre fizéramos. Nossos movimentos ainda estavam sincronizados, mesmo após tudo. Ela descascando os legumes enquanto eu cuidava do arroz, exatamente como sua mãe nos ensinara no primeiro mês morando juntos. Às 13h41, sentamos para almoçar. Foi então que ela pegou minha mão sobre a mesa e disse as palavras que eu não sabia que precisava ouvir. Vamos conseguir superar isso. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era firme. Vai levar tempo, mas eu quero tentar. O resto do dia passou numa calmaria estranha, como se estivéssemos nos reaprendendo. Às 18h22, enquanto assistíamos a um filme que ambos já havíamos visto antes, Elise encostou a cabeça no meu ombro espontaneamente. Um gesto tão familiar que me fez conter as lágrimas. Quando nos recolhemos, para dormir às 23h17, ela hesitou na porta do quarto de hóspedes antes de me perguntar, quase timidamente. Você se importa se eu dormir com você hoje? Só para lembrar como é, abri os braços em resposta. Naquela noite, enquanto ela dormia em meu peito, seu cabelo espalhado sobre meu braço como sempre estivera, olhei para o teto e permiti-me, pela primeira vez desde o fatídico sábado, acreditar que talvez, apenas, talvez nosso amor fosse forte o suficiente para sobreviver até mesmo a isso. O relógio marcava 00h38 quando finalmente adormeci, com seu coração batendo em sincronia com o meu.